Pessoal, eu estou aqui comemorando meu aniversário e é a primeira vez que eu passo meu aniversário sem a minha mãe. Como diria Pascoal, o silêncio eterno desses espaços infinitos me assusta. A humanidade, ela tem dentro dela existe uma grande esfinge, que é exatamente tentar decifrar a sua origem e seu destino. Fui lançado neste planeta Terra sem saber por quê. E também fui arrancado da mesma forma, sem nenhuma explicação. Eis o desafio da vida, da existência. À medida que envelhecemos, vamos perdendo a beleza, a força física. Na realidade, se formos analisar de uma forma bem racional, maturidade é exatamente isso, é saber trabalhar as perdas. À medida que o tempo passa, vamos sepultando os entes queridos, e assim a vida. Viver apesar dos absurdos. Nessa dialética, alternando entre aniversários e funerais. A vida é como o nascer do sol e agora o pôr do sol. Isso me remete a uma reflexão lá em João, apóstolo João, que diz: ao descambar um dia, seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. Tendo navegado 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou a seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Existem duas proposições que dificilmente conciliam-se na vida das pessoas. A primeira assevera a soberania absoluta, o cuidado, a providência de Deus para com a vida humana. É possível até fundamentar essa proposição com alguns textos bíblicos, ficando com a sensação, com a impressão de que Deus na realidade jamais tarda, jamais falta, sob hipótese alguma, na nossa vida. E não são poucos os textos da palavra de Deus que nos trazem esta convicção e que nos colocam na mente esta certeza. Por outro lado, somos confrontados com uma segunda perspectiva aparentemente divergente, aquela que diz que o cuidado de Deus para conosco não nos isenta da dor, do sofrimento, dos problemas e das lutas. Como na nossa mente só conseguimos associar a proteção à isenção da dor e do sofrimento, parece difícil entendermos a conciliação desses dois termos. Como é que Deus pode me proteger e, protegido por Ele, eu posso ser chicoteado na vida? Como é que Deus pode me proteger e, protegido por Ele, eu posso ser solapado? Como é que Deus pode me proteger e, protegido por Ele, eu posso ser objeto de uma enfermidade, de uma luta, de uma dor? A maioria conhece o texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto parece fundir essas duas noções, ou seja, da soberania que cuida de tudo e da soberania que não nos isenta de passarmos por certas situações adversas. Deus é soberano. Tão soberano que mesmo aquelas coisas que se nos apresentam e se nos asseguram difíceis, acabam concorrendo em última instância para o bem daqueles que o amam. Ainda que você já tenha conseguido resolver a aparente dualidade desse choque de perspectiva, fazendo tudo isso convergir para a ideia única de que Deus é suficientemente soberano para que, mesmo em meio às vicissitudes, às tribulações, às borrascas e as dificuldades da vida, possa transformar a aparência do mal em adubo
para proliferações de realidades boas. Mas ainda assim fica difícil, na maioria das vezes, apanhar conceito teológico e transformar o teológico em psicológico. A psicologização da nossa teologia é uma das coisas mais difíceis na caminhada cristã. Apanhar estas convicções que conseguimos elaborar até mesmo em condição de escrevermos uma teologia sistemática, tupiniquim, juntando todos os textos que dizem a mesma coisa e fundamentar uma convicção completamente calcada e erguida sobre bases sólidas, apanhar isto e transformar em emoção, porque quando a luta vem e aquelas coisas adversas que cooperam para o nosso bem em última instância, que não tem cara de que vão cooperar para o bem algum em primeira instância, parece apenas vestida de luto, ou de agóis, ou de medo, ou de pânico, ou de perplexidade. A maioria diz: não, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, na hora em que aquelas coisas que haverão de cooperar para o nosso bem chegam, na primeira instância sucumbimos e falhamos, porque temos uma teologia que não virou emoção. Uma teologia que não permeia a nossa realidade psicológica, porque quando a dor chega, o que menos serve para enfrentá-la é a razão. Parece que nos desvestimos da razão, nos tornamos só emoção e a nossa lógica não funciona muito. De modo que se a nossa teologia não estiver dentro das nossas emoções, geralmente sucumbimos à perplexidade que a vida nos causa. Esse texto de João nos introduz a esta realidade, que é bastante visível na experiência de seres humanos concretos, parecidos conosco e aí descrito. Diz a Bíblia que o sol se pusera, a noite chegara, os seus discípulos entraram no barco instado pelo próprio Jesus e dirigiam-se ao outro lado do mar, da Galiléia, que é um lago com 21 quilômetros de comprimento por 12 de largura. Eles fariam essa travessia porque Jesus lhe prometera e ao encontro. Só que deveriam antecipar-se. Posteriormente o Senhor os acharia. Segue então no barco, rumo a Cafarnaum. Diz o texto que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com ele. Mas eles tinham uma promessa de Jesus. Até aquele momento não havia por que duvidar das coisas que Jesus dissesse. Mas de repente parece surgir um atraso do relógio divino. A noite se cobre de um negrume absoluto. O vento começa a soprar de maneira adversária. As ondas se tumultuam, espumejam. O horizonte vai ficando turvo. O rumo começa a se tornar difuso, quase a ponto deles perderem a noção exata do caminho. O perigo lhes ameaça. O risco ronda o barco. O medo surge como resultado da razão fria, que pesa os prós e os contras e julga que há mais contras do que prós. O medo assoma a mente dele com o fenômeno da razão, que se acovarda diante das circunstâncias. E Jesus ainda não viera ter com ele. Interessante é que ele esperava que Jesus fosse. Para ele, Jesus era mais do que um rabino superdotado. E àquela altura já estava com consciência de que aquele com o qual andava era de fato o Messias. Que Deus estava ali, em carne e osso na frente deles. Mas ainda assim, não consegue se livrar dessa capacidade de atribuir humanidade falível a Deus. Será que ao nosso próprio modo não conseguimos? Será que ao nosso próprio modo não carregamos conosco esse conflito? A vida se torna madrasta às vezes, nos cobrindo numa escuridão que não nos permite divisarmos o futuro, nos envolve no medo, no pânico, na perplexidade, nos deixa atônitos, nos ameaça. E quando o perigo vai se aproximando, é aí que surge a melhor chance de dizermos e de afirmarmos que se a nossa teologia está só na nossa cabeça ou se ela entrou no nosso coração. Surge a chance de dizermos e de afirmarmos que a soberania de Deus, que cantamos e propalamos tanto, vale a pena quando a vida está com cara de absurdo. Será que quando a vida está com cara de absurdo, ainda assim conseguimos afirmar a soberania de Deus, a sabedoria de Deus, que são atributos fundamentais para dar um sentido a esta vida, que do ponto de vista imediato só tem cara de tragédia? Que Deus Todo-Poderoso nos ajude a confiar na sua palavra e acreditar que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.